Tenho orgulho e prazer de receber mais uma vez a diretora-geral, assistente da Organização Mundial da Saúde, a Maria Ângela Simão. Eu estou sem voz, vou fazer perguntas curtas. Ela pode falar o que ela quiser, porque ela deve estar com voz e tem capacidade para falar sobre o que ela quiser na área dela com muita propriedade. Maria Ângela, bom dia, espero que você esteja muito bem, não é? Deve estar em Genebra, não é? Eu preferia estar em Curitiba, mas deve estar em Genebra das suas funções. Né? Eu preferia muito mais estar em Curitiba, terra que eu morei durante muito tempo. Maria Ângela, qual é a real situação da Covid no mundo e no Brasil? Curto e grosso assim, porque eu não posso falar muito. Veja, Datena, você falando menos, eu tenho chance de falar mais, é bom. Veja, muito mais. Não, uma das questões, acho que importantes que está se vendo no mundo nesse momento é que depois de umas 6, 7 semanas em que apenas o Brasil e alguns outros poucos países estavam subindo o número de casos, a gente está vendo o recrudescimento em outras regiões, em outros países de novo. Sabe, então essa é uma coisa, é um padrão que ninguém pode dizer assim, está tudo controlado, está tudo sob controle, porque não está. Né? Mesmo países que estão vacinando em larga escala estão observando aumento de número de casos e alguns países até reforçando as medidas já tomadas com relação ao distanciamento físico e tudo mais. Não, tem várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Um deles, por exemplo, na Europa tem um aumento da frequência da variante que começou na Inglaterra, está aparecendo com mais frequência, já era uma variante que estava relacionada com uma maior transmissão, ela está aparecendo com frequência em outros países. Né? Então, por exemplo, tem países que estavam relaxando para a Páscoa, já voltaram atrás, dizendo assim, vamos cuidar na Páscoa, recomendando não fazer viagens e tudo mais. Né? Então, o movimento está sendo assim, né? Mesmo países que tiveram bastante controle no ano passado, tiveram experiências bem-sucedidas, estão tomando cuidado. Né? Então, não é só o Brasil, mas o Brasil preocupa especialmente, né, a América Latina de novo, com alguns países por conta da demanda excessiva sobre o sistema de saúde. Né? Acho que essa é a realidade que a gente está vivendo. Né? Todo o esforço da pena, e essa que sempre foi, o ano passado, nesses últimos 12, 14 meses, foi para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde de modo que eles possam atender as pessoas direito. Né? Então, esse é um ponto que está pegando, não só no Brasil, mas no Brasil especialmente, né? A enorme pressão sobre o sistema. Mas há um ponto definidamente positivo, eu estou encontrando dificuldade para falar, mas vou tentar continuar mesmo assim, porque a entrevista é importante. Né? Onde se usou medidas restritivas, ou lockdown, ou restrição, o lockdown é o extremo da restrição, e vacinas, a redução foi drástica. Estados Unidos chegou a apresentar 250 mil casos por dia, não é? De pessoas contaminadas, chegou a apresentar muita gente internada e apresentou mais de 5 mil casos por dia. Hoje a redução é brutal, 60% a 70%. Inglaterra chegou a apresentar muitos casos em relação a um país que é teoricamente pequeno, perto do nosso e dos Estados Unidos. Né? E com lockdown, medidas mais sérias, lá o cara tem 20 mil para ficar em casa desempregado, e o povo cumpre essas medidas na sua maioria, e com vacina reduziu drasticamente. Ontem foram 19 mortos no Reino Unido. Então, por que esses países deram certo e não deu certo na França? Porque lá é medida restritiva e vacina. Então a gente parecia que tinha achado o santo grau, medida restritiva e vacina. Menos gente circulando e vacina. Por que outros países que fizeram isso, nesses países não deu certo? Seria diferença de genética de raça, seria diferença de clima, seria, enfim, porque nos parece que os cientistas ainda estão procurando entender o que é o coronavírus. É isso que nos parece.
Porque, de repente, quando tudo parecia controlado numa primeira ou segunda ondas, vem uma terceira onda e arrebenta com a Europa e arrebenta com os Estados Unidos no ápice do que chegou a pandemia dos Estados Unidos, que foi uma segunda ou terceira onda, sei lá. E agora se prevê uma quarta onda na Europa. Por que num lugar dá certo e no outro lugar não dá certo? Você veja, na verdade, os lugares que estão dando certo são lugares que fecharam completamente. Eu digo assim, fecharam as fronteiras, né? O que é impossível. Mesmo a situação nos Estados Unidos, pensar que os Estados Unidos não teve um lockdown, né? O que ele está tendo é uma expansão mais rápida da vacina, mas ainda assim eu não vi qualquer cobertura que tem, porque você sabe que não é fácil vacinar nos Estados Unidos, né? Tem muita resistência, né? Então, os grupos mais vulneráveis estão mais vacinados, têm uma maior cobertura, o que ajuda a diminuir a mortalidade, né? Se você vacinar a população que tem maior risco de morrer, você vai diminuir a mortalidade. A Inglaterra fez isso muito bem. A Inglaterra é um país que também está fechado do ponto de vista não só do lockdown, mas está fechado para entrada e saída de pessoas. Tem uma limitação enorme na entrada e saída. Você tem países como a Austrália, ou a Nova Zelândia, a própria Finlândia, aqui na Europa, que tiveram não só usando as medidas de prevenção, mas também as medidas de prevenção com lockdowns maior ou menores, mas restringindo drasticamente a entrada de pessoas no país. Se você pegar mais perto do Brasil, por exemplo, é Portugal, né? Acho que Portugal, mês passado, era o país da Europa com o maior número de casos em relação à população. E Portugal é um país pequeno, né? Você acha que tem que levar em consideração também, tem uma diferença entre os países muito pequenos e os países de grande porte, né? Com população acima de 60, 80 milhões de habitantes, que é o caso do Reino Unido, o caso do Brasil, o caso da Inglaterra. Portugal conseguiu baixar a transmissão comunitária, mesmo com uma baixa cobertura de vacina nesse momento, né? Conseguiu porque diminuiu a circulação de pessoas, né? Estabeleceu medidas para, por exemplo, conter a movimentação das pessoas durante os feriados, conter a circulação de pessoas no final de semana, estabelecendo horários para funcionamento do comércio e fechamento do comércio quando só pode estar na rua com alguma justificativa, né? Então, acho que um conjunto de medidas asseguram que você possa diminuir a pressão no sistema de saúde. Não quer dizer que você está seguro ainda, né? Não quer dizer que passou, né? O que você está vendo é que uma boa parte da população é vulnerável, né? O vírus tem mutações como qualquer vírus, nós não estamos falando de vírus diferente. Algumas mutações, tem 500 mil mutações, tem um monte de mutações, de variantes, né? Que a gente chama. Algumas delas têm influência na questão epidemiológica, né? Algumas delas, por exemplo, são mais transmissíveis do que o que estava acontecendo. Então, é difícil ter uma resposta exata para a sua pergunta. O que se tivesse... eu posso dizer com certeza é que ninguém pode baixar a guarda ainda. Ninguém está baixando a guarda agora. É a pergunta de $1 milhão. Quem está vacinando muito, consegue reduzir o número de casos. Mas acho que, eu não sei qual é a situação do Japão, vou perguntar daqui a pouco, mas os americanos vacinaram quase 85 milhões de pessoas, tem 320 milhões de habitantes, mas vacinaram quase 90 milhões de pessoas, eles estão vacinando 2 milhões por dia. O Biden espera até junho vacinar toda a população adulta do país. A Inglaterra, com restrição, já vacinou, parece que não, mas já vacinou quase que 60% da sua população, quase que 60%. Vacinando 70%, você atingiria a imunidade de rebanho, entendeu? Os americanos estão perto de vacinar boa parte da população para atingir a imunidade de rebanho. Com essa vacinação de 2 milhões de vacinas por dia, porque eles têm vacina. Portugal não tem vacina, mas faz lockdown e para tudo, para transporte coletivo e para tudo. É um país pequeno, tem condição de fazer isso. Israel já vacinou quase que o país inteiro, mas tem de 9 a 11 milhões de habitantes. Agora, o que me parece ainda, Mariângela, e você definiu bem,
é que os nossos gloriosos cientistas mundiais estão diante de um vírus que a gente realmente não conhece, porque ele age de uma maneira em algum lugar e age de outra maneira em outro lugar, e às vezes medidas que funcionam num lugar não funcionam em outro lugar. Agora eu estou percebendo uma coisa, enquanto a gente não descobrir como combater esse vírus de verdade e conseguir um equilíbrio entre restrição, lockdown ou quarentena e vacinação, ou a gente chega pela dor à imunidade de rebanho, ou chega por outra maneira, porque coisas que dão certo num lugar não dão certo em outro lugar. Outra coisa está provado, lugar pequeno funciona mais fácil. Nova Zelândia, Portugal, você consegue conter mais rapidamente, mas o bicho está voltando. Se prevê uma nova onda mundial e não se sabe o tamanho dessa onda mundial, e que diferenças há dessa pandemia por um outro vírus que arrasou boa parte da humanidade e é recente, que foi o vírus da gripe espanhola. Quais são as diferenças básicas de um para o outro? E esse contamina mais porque tem mais contato, tem mais avião, tem mais trem-bala, tem mais navio, tem mais como você chegar em outros lugares com mais rapidez. E é por isso que o vírus se dissemina mais. Mas já se prevê uma quarta onda mundial da doença. Eu estou ouvindo falar que a Espanha, apesar de estar vacinando razoavelmente bem, precisa de ajuda da OMS e da unidade europeia. A França continua, apesar de vacinando bem, numa situação difícil. A Angela Merkel está perdida, ela decreta lockdown e volta atrás com lockdown. Há pressão da economia em cima das medidas restritivas. Enfim, se prevê por tudo isso uma outra onda mundial. Eu queria saber da situação do Japão. O Japão também parece que não fechou e não tem tanta vacina assim. Parece que lá a coisa mais ou menos que foi controlada. Então são perguntas importantes que eu sei que você não tem como responder totalmente. Se você tivesse como responder, seria pergunta de $1 milhão, né? Mas você fez umas 5, 6 perguntas juntas, então deixa eu tentar responder. Primeiro, sobre a questão da gripe espanhola, acho que você fez a pergunta e respondeu, porque, na verdade, o contexto que a gente vive hoje é bem diferente da época da gripe espanhola, né? A gripe espanhola chegou no momento que o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, certo? Acabou aquilo, o mundo estava com um contexto muito frágil, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje você matou a charada aí, porque a globalização você faz com que você possa... Por exemplo, a dengue, a gente dizia que demorou 150 anos para mover de um continente para o outro. Hoje move em questão de horas, né? Qualquer vírus respiratório move em questão de horas. Então, é o contexto que a gente tem hoje de um vírus de alta transmissibilidade, né? Um vírus respiratório, é diferente do HIV, né? Porque HIV você não pega ocasionalmente, né? Você pega em determinadas circunstâncias. Isso não, todo mundo respira, todo mundo fala, todo mundo tosse. Então, a gente está num contexto diferente da gripe espanhola. Você estava falando que vai ter uma nova onda, não vai ter uma nova onda. Na verdade, o mundo está passando por sucessivas, se chamar de ondas, mas é difícil de falar numa onda única, né? Porque você está tendo ressurgimento dos casos de formas diferentes e nos diferentes contextos, né? E aí você também está colocando uma coisa importante, que é a função da vacina nesse contexto, né? E acho que porque os primeiros estudos estão saindo agora na questão da vacina para prevenir a transmissão do vírus, não é? Porque até o momento, todos os estudos que a gente tem com as vacinas que estão licenciadas é que a vacina previne que as pessoas morram, né? Que previne que as pessoas que tomam a vacina desenvolvam doença severa. Mas certo? transmitem. Então, pode pegar a doença, pode pegar o vírus, só que não vai desenvolver uma doença grave. Sabe que esse é o principal objetivo esse ano, é
diminuir o número de mortes, porque quando nós temos 2 milhões e 800 mil mortes. Seria uma vacina que seria uma vacina que não deixa o cara morrer, mas também não transmite. Mas ainda não tem comprovação. Ontem saíram 2 estudos que parecem indicar que acho que com a vacina da AstraZeneca e a da Johnson Johnson, que poderia estar reduzindo transmissão também. Tá certo? Mas a principal, eu acho que essa é uma informação super importante para entender por que continuam aparecendo casos em países que já estão com mais vacinação. É porque você vai ter casos leves e moderados, mas você não vai ter casos graves, o que já é um ótimo investimento, né? E é por isso também, Datena, que a OMS tem batido tão forte na questão de um acesso mais equitativo. O que a gente está dizendo? É que antes de você vacinar a população que não tem risco de morrer comparado com os outros grupos, como os Estados Unidos está fazendo agora em alguns outros países, antes de ampliar a idade, a faixa etária da vacinação, tem que garantir que todos os países no mundo possam vacinar seus trabalhadores de saúde, as pessoas que estão na linha de frente, porque senão se o sistema cai, não tem quem vá atender doente, né? E vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de morrer. O Brasil está fazendo certo, né? O Brasil está descendo a faixa etária à medida que a vacina vai ficando mais disponível. A Inglaterra fez isso. A Inglaterra foi diminuindo a faixa etária, o próprio Estados Unidos também fez. Né? Vai diminuindo à medida que tem mais vacina, vai baixando a faixa etária e atingindo mais pessoas com a vacinação, mais pessoas que teriam maior risco de morrer. Então, eu acho que também, como eu estava explicando, a vacina não é uma solução única. E eu fico triste até de ter que repetir isso, porque eu sei que as pessoas estão cansadas e que elas precisam de esperança. Acho que a vacina é uma luz no fim do túnel, porque a gente achou uma medida que só pode melhorar com o tempo, né? Porque já tem uma nova geração de vacina sendo desenvolvida e tudo mais. Mas a vacina sozinha não dá conta, né? Então, as medidas eu não gosto do termo que no Brasil usa, que é o isolamento social, né? Porque a gente não está falando em isolamento social, nós estamos falando em distanciamento físico das pessoas, né? Não chegar, é uma vacina, é um vírus que é transmissível praticamente de pessoa para pessoa, né? Tem alguns casos de transmissão por meio de superfície, mas a imensa maioria é transmissão de pessoa para pessoa. Uso de máscara, higienização das mãos em geral, tudo isso são medidas universais e vai ter que continuar fazendo. Não pode parar de fazer, Datena. Acho que as pessoas estão também com uma falsa segurança. Vai ter vacina, não preciso mais me cuidar. Como você tinha com HIV, tem tratamento, eu não preciso cuidar do HIV, né? De fazer prevenção do HIV. Acho que é uma questão que nós temos que conviver com isso há algum tempo ainda. Me parece Japão, uma pergunta. Eu não respondi sobre o Japão. É do Japão, o Japão. Veja, o Japão começou vacina há bem pouco tempo. O Japão, por exemplo, autorizou a vacina da Pfizer talvez faz uns 3, 4 semanas atrás. Então, eles começaram bem recente a fazer vacina. Mas eu acho que eu até comentei já num programa com você, que é um povo que tem condições de fazer home office, né? Pode trabalhar de casa, tem muito mais condições de fazer esse distanciamento físico do que países em desenvolvimento. Então, também tem a questão de disciplina e uma série de outras, é uma ilha também, né? Tem uma série de outras medidas que um país altamente populoso, muito disciplinado, com baixa cobertura vacinal, mas uma grande adesão às medidas de prevenção. Faz diferença. O mundo ainda não descobriu uma fórmula específica de combater essa doença. Vacina só não funciona. Vacina com restrição funciona. Às vezes, vacina com restrição e até lockdown não funciona. Aí eu acho que está o ponto da questão de você ter uma vacina que, além de impedir que o sujeito fique doente e morra, que ela impeça a transmissão. E é isso que os cientistas estão procurando, pelo que eu entendi. E quanto mais você demora para achar o santo grau de como combater o vírus, mais o vírus
até por ele se replicar, pelo que eu entendi, ele erra quando ele replica, agindo de maneira diferente em organismos diferentes, e cria a tal de cepa variante. Não é porque ele quer fazer uma cepa variante, é porque ele erra ao se multiplicar tanto e aí o DNA modifica, pelo que eu ouvi dos cientistas, é mais ou menos isso. Aqui é uma pergunta local, ela parece uma pergunta burra, porque burros são os caras que acho que estão administrando essa questão. É possível, Mariângela, você fazer restrição com transporte coletivo lotadaço, como a gente vê, por exemplo, em São Paulo, capital, um transporte coletivo, porque o vírus ele fica suspenso no ar. Né? E se você lota metrô, ônibus e trem, o vírus fica ali dentro pairando e ele é naturalmente renovável em termos de cepas que entram ali. Não melhora nunca. Cada vez que entra uma fileira de gente, é o que a gente vê, por exemplo, na Estação da Luz, fica bem claro. Cada vez que entra um monte de gente ali, alguns estão contaminados e alguns com cepas diferentes. E é um negócio fechado. O transporte coletivo é fechado. Entendeu? Sei lá, se tivesse um jeito de abrir janela desse negócio, mas aí não tem segurança, ou abrir entradas de ar para melhorar a circulação de ar dentro desse raio de transporte coletivo, sei lá, eu não sou cientista, mas a pergunta é burra, porque burros são esses caras que estão administrando isso. O que adianta você fechar loja, bar, restaurante, shopping, quebrar todo mundo, já não tem comida no Brasil, as pessoas estão morrendo de fome. O que adianta você fechar tudo com o transporte coletivo lotado? Nos países que fazem restrição, eles dão uma grana para o cara ficar em casa, 20 mil na Inglaterra, no Reino Unido, 8 mil nos Estados Unidos, aí os caras cumprem. E tem mais regra. No Japão você não precisa dar nada, porque o povo é mais disciplinado do que qualquer coisa. Manda ficar em casa, o cara fica em casa, e daí por diante. É possível, Mariângela, você controlar a doença com transporte coletivo, com milhões de pessoas todo dia entrando nesse transporte coletivo? É possível fechar tudo, mas o transporte coletivo continuar lotado? A OMS tem estudos sobre isso, porque onde se fecha o transporte coletivo, por consequência, não tem gente. Tem muito menos gente. Aqui não, aqui é um absurdo. Aqui é um absurdo. Veja, eu acho que você está colocando um ponto super importante, que é a questão da ventilação dos ambientes, porque isso é um ponto que é importante também para a reabertura de escolas, por exemplo. Né? É claro que o transporte coletivo, e se você está num ambiente fechado, mesmo que você esteja usando máscara e trazendo álcool gel no bolso e evitando tocar isso já diminui as possibilidades de transmissão. Mas é extremamente importante que haja alternativas para aumentar a ventilação nos ambientes fechados. E o que você está falando sobre transporte coletivo absolutamente cabe nisso. Ao você fazer a restrição na circulação de pessoas, uma consequência disso é que há uma diminuição no transporte coletivo. Eu sei de cidades no Brasil que fizeram escalonamento na abertura do comércio para diminuir a pressão no transporte coletivo e diminuir a lotação. Né? Acho que são coisas que ajudam, que não resolvem, porque a situação tá do jeito que está. Agora, os indivíduos têm que tomar as medidas de precaução individual. Pessoa que tem que ir para o transporte coletivo, eu pego o ônibus aqui, né? Máscara e eu tenho o álcool gel no bolso, né? E toca a vida para frente, mas você está levantando um problema absolutamente correto, real. Os países, e eu não diria que os Estados Unidos é um país que tem proteção social, né? Porque os Estados Unidos não têm direito trabalhista estabelecido, né? As leis lá protegem muito pouco o trabalhador. Mas os países que têm algum nível... os países que têm maior lastro na proteção social, eles são países que conseguem fazer com maior facilidade o que você está falando, implementar medidas mais duras para distanciamento físico, né? Acho que esse é um ponto importante. Não adianta nada você lotar, são milhões de pessoas aqui em São Paulo que a gente vê, e eu já pedi, eu estou rouco de gritar na televisão, porque eu quero que toda a frota de ônibus rode,
Não tem lógica você reduzir a frota de ônibus em 12%, Não, 13%, absolutamente. e parece que é mais do que isso. E não tem lógica você permitir que não haja um escalonamento de horário, até de serviços importantes que estão abertos, para aliviar o transporte estadual. Então você não tem nem o transporte de trens e metrôs aliviado. É uma coisa louca quando você vê aqui. É porque você não vê meu programa. É um negócio assim impressionante. São milhões de pessoas entrando no transporte coletivo. Um porque reduziu a frota e outro porque não escalonou o horário. São coisas simples. Eu grito aqui todo dia por causa disso. Remédio. Temos algum remédio realmente que a OMS reconhece através de organismos internacionais? Porque a AIDS, por exemplo, é mais fácil de controlar porque sabe como é transmitida e ela não vai pelo ar. Então é fácil de controlar, mas mesmo assim tem muita gente com AIDS que sobrevive com um coquetel de remédios. A OMS tem informação de remédios que combatem efetivamente o coronavírus, porque tem muita gente infectada. Veja, a OMS, na verdade, vai liberar novas recomendações amanhã sobre algumas drogas específicas, né? Mas deixa eu dizer que essa é uma pergunta super importante, especialmente num país que tinha um kit de prevenção, né? Em que, na verdade, você tem uma série de drogas que estão circulando no Brasil com indicação contra esse coronavírus que não tem evidência científica nenhuma, inclusive podem causar mal. Então, acho que é o caso da hidroxicloroquina, da cloroquina, é o caso da ivermectina. Amanhã deve sair as recomendações do OMS, eu não vou adiantar porque ainda está em fase final de elaboração, mas a novos OMS está acompanhando São novos remédios? Precisa dizer o nome, mas são novos remédios? Não, nas recomendações ainda não. Tem uma série de medicamentos que estão terminando fase 3 e alguns deles que é o que a gente chama de moléculas pequenas, que são esses medicamentos como a gente conhece, que você compra no balcão de farmácia. Você tem dois tipos de produtos que podem ser úteis. Um que a gente chama de produtos biológicos, que é a vacina, que são os anticorpos monoclonais, que tem que ser injetados, essas coisas assim, né? Esse é um lado. E tem outros que são esses comprimidos que você poderia tomar, né, em casa ou no hospital e tudo mais. Até o momento, o que tem agora 1 ou 2 fármacos desses medicamentos que são de comprimido, tem 1 ou 2 que estão se mostrando bastante promissores, mas ainda não acabaram os estudos. A OMS está acompanhando, não acabaram os estudos, mas tão promissores para esse primeiro semestre terminar o estudo, e que poderia, você veja, porque a gente está buscando prevenir que as pessoas morram, tá certo? Essa é o básico agora, né? Prevenir que a doença leve e moderada se torne uma doença grave. Então como eu estou falando, 1 ou 2 moléculas pequenas desses produtos farmacêuticos que estão em fase final que podem mostrar benefícios. O que está comprovado e que a OMS já colocou nas recomendações, já no ano passado, é o uso da dexametasona em pacientes internados, injetável, né, que é um corticoide, né, um corticosteroide, porque diminui mortalidade. Isso é um tipo de cortisona, é um tipo de corticosteroide. E também o uso em alguns pacientes de medicamentos anticoagulantes, né? Porque você sabe que tem uma fase na Covid, quando ela agrava, que a pessoa desenvolve problemas de coagulação, né? Então, isso está comprovado e isso ajuda os pacientes que estão na UTI. Contra o vírus, especificamente, ainda não tem nada finalizado, sabe? Então, não quer dizer que não vai ter. Nós estamos a OMS está acompanhando, eu acho que 2.700 estudos globalmente, pequenos e grandes, Olha, é possível que a gente tenha alguma coisa. É a grande notícia, a Mariângela, como brasileira, podia adiantar quais são esses novos remédios aí pra gente, mas eu não vou insistir, porque senão ela perde o emprego da OMS. Mas tem coisa boa em termos de remédio aí que a gente pode... E pelo que eu estou percebendo, não é remédio caro, não é remédio que exija muita dificuldade de fabricação. São remédios que já existem e que se provaram eficientes
e a pergunta a seguir é importante. É para prevenção ou para quem já está hospitalizado ou infectado pela doença? Vejam, uma dessas novas é uma nova droga, não é uma droga existente, né? Então há um esforço muito grande, porque se os resultados, porque não terminou ainda, fase 3 nem começou ainda, mas se o resultado for positivo, é para garantir que o preço seja acessível, né? Que países em desenvolvimento possam comprar. Não pode ser droga que custa $1.500, $2.000, tá certo? Então esse é uma coisa, um fator bastante importante, que o que quer que seja produzido seja sustentável do ponto de vista de preço, não para o paciente, para o sistema de saúde comprar. Então, não é nem má vontade de não anunciar quais são as drogas, Entendi. porque, na verdade... Mas é para prevenir ou para curar? É para prevenir ou para curar? Uma delas é para prevenir a infecção mais grave. Na verdade, as duas são para prevenir a progressão para a infecção mais grave. Sabe? Então, essa para quem já está prevenção infectado. Ainda não tem nada. Para quem já está infectado. O Garrafa, o Garrafa, qual foi o medicamento que disse o Barra Torres aí, que eu pedi para você ver outro dia? Qual foi o medicamento? Já devia estar na mão aí. Eu estou esperando você me falar o medicamento. Você não me falou até agora aí, o Garrafa. Tem o Redenzevir também. Não, é o outro que o Barra Torres falou aqui. Esses meninos, eles têm o cérebro novo, mas eles demoram um pouco para pensar. Eu já te pedi no Brasil Gente para você procurar esse medicamento, você me falou. Porque eu não tenho cérebro novo e nem tenho capacidade de pensar rápido. Eu já te pedi outro dia no Brasil Gente, a última entrevista do Barra Torres. Ele anunciou um outro medicamento aí, o Gente Boa. É um outro medicamento, você falou no ar, não lembra mais? Essa molecada jovem, vacina. Primeiro a de Oxford foi interrompida, em cerca de sei lá quantos países e depois voltaram a aplicar. Tá? Pelo custo-benefício, parece que tem alguns problemas em relação a algumas pessoas, mas pelo o custo de risco hoje em dia, a vacina de Oxford voltou a ser aplicada. A Sputnik V. Fala no ar, ô Garrafa, tem microfone para isso. Proxalutamida. Esse seria um dos medicamentos ou não? Não, então não, não conheço. Esse foi o que o Barra Torres falou, então não tem nada a ver. E a Mariângela, não vou forçar a Mariângela a falar uma coisa que, por ética, ela não pode falar. É diretora da Organização Mundial de Saúde, mas tem boas notícias que podem surgir remédios que previnam a fase mais aguda da doença e até a morte. É uma grande notícia. Não agora perdi a minha linha de raciocínio, porque quando você é obrigado a raciocinar demais e não tem voz para falar, você perde a linha de raciocínio. Vacina. AstraZeneca, segura pela OMS, pode tomar a AstraZeneca, que é a vacina que a gente tem, e a Sputnik V, que está sendo usada em mais de 50 países e que aqui a gente não aprova nunca. Essas duas vacinas que estão acessíveis ao Brasil, as duas com plataforma para produzir a vacina no Brasil. O Fernando da União Química diz que tem como produzir o IFA da Sputnik V em Brasília e envasar em Guarulhos. E são as duas que nós temos na nossa mão, não dependemos do resto do mundo para receber. São as duas vacinas, AstraZeneca e Sputnik V. E uma outra pergunta já embutida nessa, que eu sei que você tem que ir embora. Há países que não querem exportar a vacina porque tem que vacinar o seu povo. São as duas últimas perguntas e não dá para fazer mais, que a Mariângela já tem compromisso. Veja lá, Datena, é super importante, a questão de segurança das vacinas é um ponto importante, e as questões relacionadas às vacinas da AstraZeneca e Oxford, que foram levantadas na Europa, são questões relacionadas à segurança, né? Porque você sabe que a fase 3 vê eficácia, né, se funciona para proteger e também segurança. Quando se aplica milhões de doses, na Europa, na verdade, foram aplicadas 21 milhões de doses nos últimos 2-3 meses da vacina da AstraZeneca Oxford. Então, você, com tantas doses aplicadas, você vê eventos adversos que são muito raros,
né, que podem ser eventos adversos da vacina e que são muito raros, que vão acontecer 1, 2 por 1 milhão de casos ou 2 milhões de casos aplicados. Então, o que houve, o que ainda está em discussão, a OMS fez uma análise muito aprofundada sobre a vacina as vacinas da AstraZeneca, porque elas são produzidas em diferentes países, por isso que eu estou falando das vacinas da AstraZeneca, inclusive a Fiocruz está produzindo no Brasil. É que a relação com doenças como trombose, em geral, ela não tem relação, sabe? Porque o que se viu nessa população que foi vacinada é que você vai fazer uma trombose na perna, a taxa que foi observada não é maior do que na população em geral. Então, isso é um evento que se observa se a pessoa tome ou não tome vacina. Agora, o que está em investigação são alguns eventos mais graves de coagulação e que foram observados mais em mulheres mais jovens, né? Então, agora está que a gente diz são fenômenos de trombose, mas, por exemplo, trombose venosa central cerebral, são coisas muitíssimo raras na população em geral. Então, nesse momento ainda está se estudando uma possível ligação com o mecanismo de ação da vacina com relação a esses eventos, e se for comprovada a ligação, eles são eventos muito raros, né? Mas, como eu estou falando, né, mesmo a vacina da febre amarela, você aplica em milhões de pessoas, ela tem alguns efeitos adversos mais graves que aparecem quando se aplica. E a mensagem importante é que tem muito mais gente morrendo por conta da Covid do que gente sendo vacinada com a vacina, sabe? Então é importante que essa relação custo-benefício ela continua em favor da saúde. Qualquer remédio. Agora né? eu queria dizer que não é. Qualquer remédio pode ter. Qualquer remédio. Você tomar uma aspirina, você pode ter problema. Fazer um sangramento, né? Agora, com relação ao Sputnik 5, deixa eu defender aqui a Anvisa, porque a Anvisa está trabalhando muito próximo com a OMS, porque a OMS está fazendo análise da vacina, o produtor dessa vacina chama Gamaleya, né, que é na Rússia, e a OMS vai estar fazendo as inspeções junto com a Agência Europeia de Medicamentos nas instalações na Rússia apenas em maio. Então, a gente ainda não recebeu toda a informação até o momento que permite que a gente possa fazer uma avaliação não só sobre eficácia, como qualidade e segurança da vacina. Não estou falando que a vacina russa é ruim, absolutamente, mas a gente precisa ter toda a documentação e a Anvisa está sendo extremamente correta, está trabalhando muito próximo com a OMS, nós temos tido praticamente todas as semanas troca de informações, a OMS, a Agência Europeia de Medicamentos, porque para nós interessa que essas vacinas sejam validadas. Mas para elas serem validadas, você precisa ter toda a documentação certinha com relação o que a gente chama de boas práticas de fabricação e tudo mais. Então, esse o estágio que a gente está. Tá certo? Agora então, eu entendi. É que a OMS vai visitar... agora que eu entendi. A OMS vai visitar as instalações. Vai fazer inspeção a OMS, ainda nas Organização Mundial de Saúde, vai fazer inspeção na Gamaleya, e é por isso que o Barra Torres está segurando um pouco, esperando orientação. Isso. Mas é muito bom saber disso, o que significa que a Anvisa está trabalhando junto, bem próximo da OMS. Outra coisa, essa é a última mesmo, para te liberar. Tá? O presidente Jair Bolsonaro mudou a posição dele sobre vacina, mudou a posição dele sobre máscara, por pressão interna ele muda uma série de ministros, inclusive o ministro da Saúde, né? Estão pedindo para ele mudar o ministro do Meio Ambiente, para melhorar as relações do Brasil no exterior, e por consequência, por atitude mesmo, né? E em que isso ajuda o relacionamento do Brasil, você que é diretora do OMS, né? Sobre que aspecto a OMS vê essa mudança de atitude do presidente da República em relação ao resto do mundo, porque nós precisamos do resto do mundo, não só para vender os nossos produtos, mas para comprar vacina. Esse é um grande detalhe. Então, essa mudança do presidente da República, inclusive de ministérios, e um ministério-chave, o Ministério da Saúde, e a atitude dele, isso muda até que ponto o posicionamento do Brasil em termos de mundo, para ter facilidade maior para conseguir
vacina principalmente, ô Mariângela. Essa é a última. Veja, não vou comentar sobre as atitudes do presidente, mas eu queria dizer que a OMS vê com muitos bons olhos, por exemplo, a posição recente do novo ministro da Saúde em revisar as políticas de saúde, as recomendações para fazer as recomendações fortemente baseadas em evidência, né, e científica. A gente não sabia muito o ano passado, no começo do ano, mas agora a gente sabe muito mais, né? Não sabe o suficiente, mas a gente sabe muito mais. Então a gente está vendo com muito bons olhos uma volta à posição do Ministério por buscar políticas baseadas em evidência. Uma das questões da Atena que a gente tem colocado bastante frequente nas conferências de imprensa que a OMS faz às segundas e sextas-feiras é que os países que deram mais certo foram países onde teve um governo federal forte, federação, união, qualquer que seja a conformação do país, mas também que haja uma maior coerência nas recomendações no níveis de províncias, de estados e de cidades, né? Que haja um conjunto de recomendações que sejam tomadas nacionalmente. Isso é uma outra fase para o Brasil e é uma fase muito importante, né? Porque ainda mais um país tão grande, há necessidade de você ter um país que tem um sistema único de saúde que é hierarquizado e que tem gestores nas 3 instâncias e que haja um alinhamento, e acho que a gente está vendo isso, posição do Senado, a OMS tem recebido não só missivas do Ministério da Saúde, mas do Senado, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pedindo auxílio, apoio da OMS e a OMS tem um escritório no Brasil, que é o escritório da Organização Pan-Americana de Saúde, que está trabalhando com o governo e buscar essa maior unicidade nas recomendações nas 3 esferas de governo. Acho que essa é extremamente importante nesse momento de crise. A maior conquista da OMS foi ter eliminado um vírus chamado Trump, né? Você vê o que aconteceu nos Estados Unidos com a mudança só do Trump para o Biden. Os caras chegaram a ter 250 mil casos num dia e mais de 5 mil mortos num dia só, atingindo o maior número de mortes, e com o Biden vacinando 2 milhões por dia, a situação está mudando completamente. Ótimo dia, Mariângela, que Deus lhe proteja e desculpe ter estourado o horário aí. Abração. Obrigada. Olá. Tchau.